Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Eu já clamo, Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos traga a sua revelação dessa palavra que nós vamos estudar agora de manhã, que ela possa trazer transformação para as nossas vidas e ser luz nos nossos caminhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, há um período, um momento da história do Senhor Jesus em que ele está pregando o Evangelho às margens ali do Mar da Galileia, e depois de muito tempo ali pregando, ele chama os discípulos dele para entrarem num barco e resolve atravessar para o outro lado, para a outra margem do Mar da Galileia. E a palavra nos conta que aconteceu o seguinte, aqui eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Agora, no verso 6, capítulo 5. Quando de longe viu Jesus, quando esse homem viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E um pouco abaixo aqui, a partir do verso 14, a segunda parte do verso 14 diz: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Meus irmãos, essa história aqui, como eu disse, Jesus estava lá pregando, resolveu entrar no barco e atravessar para outra margem do Mar da Galileia, chegou na terra dos Gerazenos e, ao chegar lá, deparou-se com um homem endemoniado. Antes disso, contudo, enquanto estava ali na travessia, veio uma enorme tempestade e os discípulos que estavam com ele no barco achavam que o barco ia afundar e eles morreriam. E eu gosto de comparar essa história ao curso da nossa vida. A gente entra nessa vida, entra no barco, numa margem do barco, e vai atravessar esse barco, vai atravessar o mar até chegar do outro lado. E no outro lado, nós não sabemos com o que nós vamos nos deparar. Nós podemos chegar do outro lado e encontrar do outro lado uma legião de demônios. Ou podemos chegar do outro lado e encontrarmos a salvação. E o que fez grande diferença para esses homens que estavam no barco é que Jesus estava com eles. E nessa história a gente vê que ao longo da nossa vida, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por tempestades, como aconteceu com eles. Mas se Jesus estiver no nosso barco, nós não precisamos temer a tempestade, nós não precisamos temer a ventania, nós não precisamos temer a tribulação. Jesus não nos prometeu que nós teríamos com Ele aqui na terra, vivendo uma vida com Ele. Ele não nos prometeu que nós teríamos uma vida de paz, de serenidade, sem problemas. Ao contrário, Ele nos prometeu que nós teríamos aflições. Ele fala: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, não desanime não, eu venci o mundo. E é exatamente o que ele fez aqui. Ele venceu a tempestade. Ele falou com os discípulos: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês são tímidos? Por que vocês têm pouca fé? Eu estou aqui com vocês. Por que vocês estão com medo da tempestade? Então, quando Jesus entra no barco da nossa vida, a gente vai ter tempestade, tribulação, problema, dificuldade, dor, tristeza, todas essas coisas. Mas essas coisas não são para nos abalar, são coisas que virão, mas a gente tem Jesus dentro do barco da nossa vida. E a gente sabe que Ele vai repreender o mal sobre a nossa vida, vai repreender a tempestade, vai repreender a dificuldade e logo em seguida, como aconteceu aqui, vai vir a bonança. É como a palavra de Deus mesmo nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então pode ser que você esteja chorando hoje, você esteja passando por tribulação, você esteja passando por dificuldade. E o que eu quero te incentivar nessa manhã é: convide o Senhor Jesus a entrar no barco da sua vida. Faça uma oração para Ele agora, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Porque Ele, ao entrar no seu barco, no barco da sua vida, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar a ventania e logo em seguida virá a bonança, virá a calmaria, vai passar o choro e virá a alegria. Mas bom, viver essa vida com o Senhor Jesus no barco é realmente maravilhoso, porque a gente passa essas tribulações, mas sabe que pode contar com Ele para acalmar a tempestade. Mas vai chegar uma hora, meu irmão, você vai chegar do outro lado, na outra margem, e você vai ter que descer desse barco. E quando você desembarcar desse barco, se você desembarcar desse barco com Jesus, você sabe que não haverá uma legião de demônios para te deter do outro lado, na outra margem. Você sabe que o Senhor Jesus está ali. E mesmo que viesse uma legião de demônios, Ele expulsaria. Então, meu irmão, quando você chegar do outro lado, eu espero que você chegue com Jesus, porque chegando lá, você tem certeza da salvação e da eternidade. Isso é o que vai te esperar, e não aquela legião de demônios. Que Deus possa te abençoar com essa palavra nesse dia, que você possa meditar ela e ter a sua vida transformada, em nome de Jesus.